Estamos iniciando mais um estudo de português, terminando nossa semana 12 com o gênero textual tirinha. Para tanto, vamos utilizar as páginas 104, 105 e 106 do nosso caderno de atividades do PAIC. E o autor que nós vamos ter um pouco de conhecimento hoje é o Quino, certo? Quem é Quino? É um cartunista e humorista, né? Ou seja, que escreve textos engraçados, é da Argentina e ficou conhecido pelas famosas tiras da personagem Mafalda, né? As tirinhas. Mafalda é uma menina bastante inteligente e contestadora, questionadora. Quino, na verdade, é o Joaquim Salvador Lavado, né? Que nasce numa cidade da Argentina chamada de Mendoza e ficou conhecido por esse apelido. E mais o que são as tirinhas? Parecidas com as HQs, histórias em quadrinhos, só que elas são mais curtas, né? O que é que existe numa tirinha? Elementos não verbais, que são desenhos, as expressões, né? Os balões, que alguns indicam pensamento, outro a fala, que ajuda a entender a tirinha, esses elementos, né? Porque quando a gente observa os gestos, as expressões, isso nos ajuda a entender melhor o conteúdo do texto, lá na tirinha. Mas também a tirinha pode trazer elementos verbais, que são as falas dos personagens indicadas nos balões. Então, quando eu junto os dois, eu tenho uma melhor compreensão da tirinha, como eu já falei. Pode ter tirinha sem elementos verbais? Pode. Só com os desenhos? Pode. As tirinhas também, elas podem ser cômicas, ou seja, engraçadas, como também elas podem trazer um conteúdo bastante reflexivo. E aí, para a gente pensar, a Mafalda é uma menina muito inteligente e questionadora, como eu falei. Vocês já leram alguma tirinha dela? E aí nessa, se não, a gente vai ver agora, né? Porque nessa nós temos uma conversa entre ela e seu amigo Felipe. Felipe chega e diz: o que você está fazendo, Mafalda? A Mafalda responde aqui no balãozinho, ó, que está indicando que é ela que está falando, olha a setinha. Estou planejando a minha vida. E aí ela continua no segundo quadrinho. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajuda a organizar a minha vida com clareza. E aí lá no terceiro quadrinho, ela traça, né? Observem no desenho, mas aí ela diz, teoricamente, é claro, porque na prática, né? Esse plano não parece estar claro, ó, tá todo embaraçado aí pelo desenho. E aí você responde as questões. No primeiro quadrinho, que Felipe pergunta a Mafalda, olha lá no balão a pergunta dele. O que é a segunda? O que ela responde? Olha lá no balão da tirinha a resposta de Mafalda. Terceira, de que modo Mafalda está organizando sua vida? Ela está mostrando lá como é que ela está organizando a vida dela e falando. Então, você olha lá na tirinha e responde. Quarta, você acha que o plano traçado por Mafalda no terceiro quadrinho realmente vai funcionar? Então, olha lá o desenho do plano dela. Vocês acham que vai funcionar? Quinta, você tem planos de vida? Quais? E aí já é pessoal. Se você tem planos para a sua vida, o que você quer ser quando crescer, o que você quer conseguir conquistar, então coloca aí. E aí, na página 105, 6, o que você está fazendo para concretizar seus planos? Se você quer ser um médico, por exemplo, você está estudando para isso? Se você quer comprar um computador, o que você está fazendo para isso? Você coloca aí. Sétima, nos quadrinhos, os balões estão separados. Como sabemos que os personagens estão se comunicando? E aí, para responder, você vai ver lá na tirinha e o que tem desenhos também. Oitava, é importante utilizar balões nas histórias em quadrinhos? Por quê? Você acha que deve ter os balões nas histórias em quadrinhos? Né? Por quê? 9. Quais as características das tirinhas? Então, eu falei sobre a tirinha no início, e aí você coloca quais são suas características.